eu concordo em parte com o que aqui foi dito, se tivéssemos mais tempo e se estivéssemos a falar em política estrutural nos próximos 5, 6, 7, 8 anos. Pronto. Mas o Governo corre esse risco também, Joaquim, de estar a tomar medidas à pressa pela urgência? Repare, claro que sim, então estamos a tomar medidas a eito. Não é à pressa, é a eito. Ainda hoje sabemos que, por exemplo, o caso das pensões vitalícias não vão sofrer, dos cargos públicos e políticos, não vão sofrer redução do 13º e 14º mês, que é uma injustiça, porque foram desenhadas para 12 meses. Porque não tem. E, portanto, há um conjunto de injustiças que quem toma uma política a eito, temos que estar atentos, e aí peço que, mais do que a demagogia, a oposição deve centrar tecnicamente nestes casos e deve ser escrutínio nestes casos na denúncia. E, portanto, é um papel muito importante. E deve apresentar opções. Exatamente. E a denunciar, atenção, vocês estão a cortar a eito, mas não se esqueçam deste caso, deste, que são aberrantes. Pronto. E, portanto, vão surgir mais casos aberrantes. Agora vamos ver o seguinte. Há anos que estas reformas, toda a gente as diz e que eram necessárias fazer. Mas nós temos uma coisa no Estado atual, que é o Estado Social, que é, para mim, a melhor valência que um Estado pode ter. O Estado Social é a melhor solução, a melhor função que o Estado pode ter. Pronto. Mas que está sobrecarregadíssimo. Mas o Estado Social, se nós virmos quanto é que pesa e temos vindo o desequilíbrio e onde é que nos vai levar, portanto, vai levar a um ponto de completa ruptura, tem sido escamoteado com vendas avulsa, os fundos de pensões que passam para o Estado português, por exemplo, agora se fala da banca, mas outros casos, e tem sido escamoteado, e nunca temos ido de frente ao assunto. Não falar do corte destas gorduras, das ditas gorduras, e outras a nível dos serviços, falam dos telemóveis, falam dos subsídios, mas que são as gorduras do Estado. Essas gorduras são pequenas gorduras, e são gorduras que você não vai conseguir, neste momento, numa equipa ministerial que tem 4 ou 5 meses, chegar a elas. São importantes. E digo uma coisa, e há casos de cortes nessas gorduras que até já se tornam ridículos. E às vezes vemos nos hospitais, vemos nas polícias, que os carros há uns que não podem funcionar, outros que não funcionam porque não têm dinheiro para isso. Quer dizer, há casos já extremamente graves de cortes de umas chamadas gorduras que não eram bem gorduras e de cortes ineficazes. Mas o orçamento não deveria ser um equilíbrio entre essas medidas estruturais e os níveis de efeito imediato? O que eu estou a dizer é, não se pode chegar à meta onde chegamos. Ao compromisso internacional que foi negado não sei quantas vezes a necessidade dele pelo anterior governo e que depois chegou à conclusão que tinha que se chamar as instâncias internacionais para o fazer. Porque sozinhos não conseguíamos. Sozinhos íamos entrar em ruptura. Sozinhos pedimos dinheiro. E sozinhos, neste momento, estamos mais fracos, como a Europa toda está mais fraca, como ainda na última vez falei no último programa, relativamente à Ásia. Porque quem cria mais valias para pagar o Estado Social é a indústria. E a indústria, há muito que está na Ásia. Até a economia chinesa já está a dar sinais de abrandamento. E, portanto, está bem, mas quer dizer, quem cria são as mais-valias. As grandes mais-valias é que permitem um melhor Estado Social. Quando você não tem e vive só de serviços, onde é que estão as mais-valias? Você não pode garantir o Estado Social ao nível que ele está. E o Estado Social é o quê? São as pensões e são os ordenados. E, portanto, não falar disto, dos ordenados e não falar das pensões, e não ir a este ponto, é não conseguir cortar e é não chegar àquilo que quer, que mas é, não estamos a falar de um corte em definitivo, estamos a falar de um corte durante o programa de ajuda externa. Ou seja, essa despesa vai voltar. É evitar o Estado e a ruptura no estado de bancarrota nacional. E, portanto, não falar a isto. Mas tudo essas gorduras... essa despesa vai voltar. Não é um corte nas gorduras em definitivo. Se o corte nos subsídios não for em definitivo, o Ministro diz que não é. Exatamente, porque vamos ver uma coisa, mas é que você contrai um empréstimo e tem juros a pagar e tem uma dívida a pagar. E, portanto, se não consegue pagar, não consegue vender, agora de trás para a frente, a EDP nem consegue fazer as privatizações em um mês, porque vai perder dinheiro se fizer essa venda rápida. A única forma que precisa de uma almofada para, de uma forma, pagar os compromissos internacionais e, de outra, ir fazendo um trabalho rigoroso, e assim acredito, que é necessário fazer no escrutínio das contas públicas. Sobre a sua pergunta, eu acho que a questão ontem foi respondida muito claramente pelo Ministro das Finanças. Eu acho que o corte das pensões, nestes 2 anos, é uma alternativa a outro corte. Havia duas hipóteses que estavam sobre a mesa. Ou se corta subsídio de Natal e subsídio de férias, ou se despedem 100 mil funcionários públicos. 100 mil, sim. E, portanto, a escolha que está sobre a mesa é esta. E portanto, foi feita uma escolha política. Podemos concordar, podemos não concordar, podemos... Agora, efetivamente, depois isto responde à sua pergunta. Nós temos cerca de 30 mil, 35 mil funcionários que saem do Estado naturalmente, cada ano. Por reformas, por rescisões, por
mas principalmente por reformas. E, portanto, se tivermos um rácio de não admissão, portanto, 1:5, como está previsto, libertaremos cerca de 50 mil, 60 mil em 2 anos e meio. E, portanto, essa redução do número pode permitir depois a prazo, e com o crescimento também da economia e com o reequilíbrio das próprias finanças públicas, repor em 2014... Mas não repartir o esforço com todos os contribuintes através de uma taxa de IRS, outra taxa extraordinária, o prolongamento desta taxa, também é uma opção política. O esforço está a ser repartido por todos os contribuintes. Nós não podemos cair na falácia de que não está a ser... Os funcionários privados vão trabalhar mais meia hora. Os funcionários privados não tiveram os aumentos. Nós não podemos chegar a hoje e dizer assim, agora vamos repartir um esforço. Não, porque temos de ter um bocadinho mais critério na análise e ver o que é que aconteceu nos últimos 5, 10 anos. E o que aconteceu nos últimos 5, 10 anos é um aumento dos custos no setor público por carreiras e por aumentos reais de salários e de pensões que cresceram a 6% ao ano, que não aconteceu no privado. Portanto, é altamente injusto, na minha opinião, chegar agora ao setor privado e dizer, agora vamos assumir que não houve passado, vamos chegar ao nível de hoje e vamos cortar por igual, porque não beneficiámos de igual no passado. Pedro, de maneira geral, é este agora caminho, só mais uma nota. Independentemente de serem medidas recessivas, independentemente de ser a pior recessão dos últimos 30 anos que está prevista, este é o caminho ou havia outro? Eu não vejo outro. Sinceramente, não consigo ver outro. Porque nós nos podemos esquecer de uma coisa, eu já disse esses números aqui há N programas atrás e repito-os. O déficit deste ano, 2011, se nós aumentarmos, é tão grande, real, não é? Portanto, sem os fundos de pensões, está no orçamento, são 7,7% de PIB. Se nós aumentássemos o IVA dos 23 para os 46, assumindo que as pessoas consumiam o mesmo e que é uma assunção que não existe, não conseguiríamos estar equilibrados em termos de contas. E se aumentássemos o IRS e o IRC para o dobro, assumindo que não havia fuga de impostos, também não conseguimos equilibrar as contas. E o problema que o país tem é tão simples quanto este. Ninguém nos empresta dinheiro. Mas este aumento de impostos, esta redução de benefícios, isto resolve. Há um ponto aqui que é importante. Porque o aumento de impostos também aumenta a evasão fiscal, normalmente. Claro. E tem-se falado de muitas offshores. Eu acho que a questão das offshores é que só a nível mundial, se todos quiserem acabar com as offshores, estar a acabar umas, depois não acabarem as outras, o dinheiro vai fugir. Se acabar da Madeira, foge para Cayman, foge não sei o quê. Portanto, se a nível das Nações Unidas todos quiserem acabar com as offshores, eu sou o primeiro subscritor. Agora, a questão... o seguinte, o risco macroeconómico deste orçamento, e nomeadamente esta espiral recessiva, que é o que tem estado na causa. Parece-me que o estrangulamento ao crédito, porque e toda a gente diz, porque é um bocadinho otimista o cenário mesmo recessivo que o orçamento assenta. Ou seja, 2,8 ainda é otimista. E porque assenta nas empresas exportadoras. E porque assenta nas empresas exportadoras e na sua capacidade. Está a confiar demasiado na capacidade de exportação. Está a confiar demasiado e está a estrangular a economia, e para mim é o único estímulo que devia ter uma maior atenção, e a Inglaterra, e até foi indicado no último programa aí pelo Pedro, a Inglaterra, relativamente, os programas fizeram de concessão de crédito às pequenas e médias empresas, e nomeadamente às empresas exportadoras. Porque as empresas exportadoras sem crédito também não vão lá. Não vão lá, porque, quer dizer, até têm encomendas, algumas até têm encomendas, mas não têm forma de comprar a matéria-prima. E nesse aspecto, o estrangulamento ao crédito às empresas parece-me extremamente nocivo, e terão que existir, com certeza, aqui algumas balizas. O orçamento vai antecipar os 8 mil milhões dos 12 mil da linha de... Mas se calhar até terá que ser um pouco mais, porque o crédito... Mas a banca diz que não precisa destes 12 mil milhões? Pois, mas a banca também não está a dar. Portanto, a banca não está a dar a nenhuma pequena e média empresa e está a estrangulá-las completamente, é para capital e não para liquidez. E nomeadamente os juros num produto que a banca andou muitos anos a vender. Mas há 35 bilhões para liquidez. Há 35 bilhões na linha de apoio previsto para a garantia do Estado à liquidez dos bancos. E eu penso que é nessa linha que eu gostava só de dar uma nota sobre o orçamento que está aqui a escapar.